Inicia agora o nosso DocCast pela Rádio Social FM 104.9 de Nanuque. Esse é um podcast que tem o objetivo de levar para você informações, para você e sua família, para que você possa tomar as melhores decisões na área de saúde. Porque o nosso objetivo é que você viva bem e seja feliz. Esse DocCast está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Social FM 104.9, pelo Facebook da rádio, e você também pode dirigir as perguntas ao DocCast pelo @LabSegovia, que vai ter uma equipe de nossos funcionários aguardando a tua interatividade. Nós gostaríamos muito que interagisse com a gente aqui. Hoje o nosso assunto vai ser sobre vacinas. E divide a bancada comigo o meu grande amigo, grande comunicador, Caburé com K, que é um comunicador conhecidíssimo aqui em Nanuque e sabe como fazer esse programa funcionar melhor. E eu agradeço ao Caburé pela oportunidade que está me dando de ceder os seus estúdios. Muito obrigado, viu, Caburé? Vai ser um prazer dividir essa bancada com você. Nós já fizemos uma alta apresentação, você não é mais novidade para Nanuque região, né? O doutor André Segovia é diretor do Laboratório Segovia, aqui funciona em todo o norte capixaba, aqui em Nanuque, na rua Caxambu, no Calçadão. É uma autoridade no que diz respeito à questão de laboratório, exames laboratoriais, e esse programa que estreia aqui hoje, esse DocCast, é voltado para a família. Nós sabemos, doutor André, que a maioria das famílias, principalmente as pessoas mais simples, oriundas de família mais humilde, nós tivemos no passado bem recente, muitas vítimas por falta de vacinas. Sim, Caburé, vamos sanar algumas dúvidas. É claro que é um assunto vasto, um assunto muito grande, e nós temos um tempo limitado para tocar esses assuntos. Mas vamos tentar abordar os principais tópicos. Mas antes de começar a entrar na questão de vacina, eu gostaria de falar para vocês uma frase de um pensador chamado Bernard Shaw. Os ousados começam, mas só os determinados terminam. E é assim que vamos nos pautar. Então, veja bem, o que é vacinas? O que são vacinas? Vacinas são substâncias produzidas em laboratório que têm por objetivo treinar o nosso corpo, o nosso organismo, para responder mais prontamente a determinadas infecções. Então, existem vacinas virais e vacinas antibacterianas. Mas precisamos primeiro dizer o que são vírus e são bactérias. Vocês já ouviram falar em vírus e bactérias. Essa pandemia do coronavírus levou muita gente, botou a questão na boca de muitas pessoas. Mas vamos dar uma revisada no que são vírus e bactérias. Bactérias são micro-organismos e vírus são micro-organismos microscópicos. A gente não consegue vê-los. As bactérias são micro-organismos que elas sobrevivem pelas suas próprias condições. O que seja isso? As bactérias elas têm membrana celular, têm núcleo, ela tem organelas, elas produzem a sua própria energia, elas se multiplicam pelos seus próprios meios. E nem todas as bactérias são nocivas. Vocês já ouviram falar em lactobacilos, que são bactérias do bem. O nosso intestino tem bilhões, trilhões de bactérias do bem. Muitas são bactérias do bem. Por isso que você também já ouviu falar no equilíbrio da flora intestinal. Então, essas são as bactérias. E o que vem a ser vírus? Vírus, durante muito tempo, e até hoje alguns cientistas, nem consideram vírus como seres vivos. Porque os vírus só têm uma capa de proteína e o material genético dentro deles. Eles não sobrevivem fora de um hospedeiro. Então, eles são parasitos exclusivos. Então, tenha sempre em mente que um vírus, ele por si só, ele não consegue fazer nada. Se eu lançar aqui uma quantidade de vírus nessa mesa aqui, ele vai morrer com o tempo. Porque ele não sobrevive fora do ambiente dele. Agora, se eu pegar com a mão e introduzir dentro do meu nariz, dentro do meu olho, ou através de perdigoto, que são aquelas
partículas de água que nós lançamos quando a gente está conversando, e eles caem na nossa corrente sanguínea e entram nas nossas células, eles conseguem se reproduzir e produzir algumas grandes infecções ou médias infecções. Para as bactérias, vocês sabem que existem medicamentos, que são os antibióticos. Você já teve uma doença que o médico falou, não, você está com infecção de garganta, vou te passar um antibiótico. Caboré provavelmente já teve alguma infecção de garganta e foi no médico, o médico passou um antibiótico para combater uma infecção por bactéria. Mas, Caboré, tem muitas pessoas que acabam tomando antibiótico para uma doença viral, o que não funciona. Antibiótico não funciona para vírus. Antibiótico funciona para bactéria. O que funciona para vírus é os antirretrovirais. Vou dar um exemplo para vocês. O Tamiflu é um medicamento, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Tamiflu é um antirretroviral que combate o vírus da influenza. Os coquetéis para HIV são antirretrovirais que combatem o vírus do HIV. Agora, a penicilina. A penicilina só combate bactérias, então é importante eu tocar nesse assunto, porque muitas vezes a pessoa está com uma dorzinha na garganta, vai tomar um antibiótico. Não é necessário. Tem que verificar a necessidade de se tomar um antibiótico ou não. Pois, essa questão é tão importante, mas tão importante na vida, nossa vida, da nossa sociedade, que no século passado, entre o século XVIII e XIX, a tuberculose e a varíola matou bilhões de pessoas no mundo. As pessoas mais novas não têm esse conhecimento, mas as pessoas um pouco mais de idade lembram da gripe espanhola, o tanto que tuberculose matava antes dos adventos dos antibióticos, e o tanto que a varíola trouxe sequelas e matou várias e várias pessoas durante muitos e muitos anos, até terem sido desenvolvidos os primeiros antibióticos, que foi durante a guerra, né? Que foi um acidente. O Fleming, trabalhando no seu laboratório, esqueceu as placas de cultura, que ele mesmo limpava o laboratório dele, e essas placas cresceram num determinado fungo chamado penicillium. E esses penicillium acabaram por formar halos em torno das culturas de bactéria que ele estava cultivando. E ele percebeu então ali que havia uma substância produzida por esses fungos, por esses penicillium, que conseguiam matar essas bactérias. Ele purificou essa substância e surgiu a penicilina, que foi um avanço enorme, um avanço monstruoso na nossa sociedade, na nossa vida humana. Foi um marco importante. Outro marco importante foi a descoberta da vacina da varíola, que foi também por uma questão de observação. As grandes descobertas da humanidade são feitas por observação. Um médico inglês, Edward Jenner, ele observou que algumas pessoas que ordenhavam as vacas desenvolviam um tipo de pústula, feridas com pus na mão, muito parecida com as pústulas da varíola. Vocês sabem que a varíola produz uma quantidade de pústulas muito grande no corpo, né? E ele observou que essas pústulas eram muito parecidas. Então, o que ele fez? Ele pegou a pústula com uma agulha e infectou uma criança de 8 anos com essa pústula. Essa criança desenvolveu uma febrezinha, sintomas muito leves, viu, Cauré? Sintomas leves de febre, uma dor no corpo, durante 2 ou 3 dias. Depois de 20 dias, isso nós estamos falando de 100 anos atrás. Hoje em dia, as técnicas de desenvolvimento de vacina, os protocolos são bem outros, eu vou tocar nesse assunto. E ele observou que depois de 20 ou 30 dias, ele pegou um doente com varíola e inoculou nessa mesma criança. E qual foi o resultado? A criança não desenvolveu varíola.
E ele continuou com essa observações, né? E isso foi em 1796. A partir desse momento, ele, em 1798, publicou essas observações que ele tinha feito num livro chamado Inquérito sobre a Causa e Efeitos da Vacina da Varíola. Quando ele fez essa publicação descrevendo como ele chegou a essa conclusão, ele foi extremamente atacado tanto pela sociedade médica da época, quanto pela imprensa da época. Ele sofreu várias acusações. E veja bem, as principais acusações que ele sofria é que, como ele extraía o material de vaca, e vou fazer um parênteses aqui, ó, vacínia, é do latim que significa vaca, viu? Ele sofreu essas acusações e os principais argumentos dos adversários dele é que as pessoas iriam desenvolver tetas, chifres, e iam criar aspectos de vaca. Sentiram a relação que existe entre a conversa que saiu na época da vacina da Covid, que é virar jacaré, que aí acontecer isso, aquilo, outro. Então, isso sempre a humanidade, existem aqueles indivíduos que apoiam e aqueles indivíduos que colocam dificuldades nas coisas, né? Então, veja bem, essa vacina do Jenner, ela só foi para frente porque em 1799 a Marinha inglesa resolveu fazer o teste de vacinas na sua marinha, na sua tropa, nos seus homens. E observou um resultado instantâneo. E foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres em 1800. E a Marinha inglesa vacinou todos os seus soldados. E isso foi uma vantagem naquela época, porque era uma época de muitos conflitos, era uma época de muitas guerras, né? E isso foi uma vantagem para a Marinha inglesa, que seus soldados morriam de tiro e não de varíola, né? Então, eles conseguiram ter uma vantagem grande, e a gente sabe que a Marinha inglesa, durante esse período, dominou todos os mares, foi uma grande armada, né? Tendo dito isso, eu quero dar para vocês algumas questões relacionadas a que tipos de vacinas que nós temos. Nós temos, basicamente, vacinas de vírus, de micro-organismos, né? Porque tem vacinas de bactéria e vacina de vírus. Então, vamos falar de micro-organismos. Nós temos vacinas de micro-organismos atenuados, mortos, de vetores virais e de RNA. Basicamente é o que nós temos de vacina. Exemplo de vacina com micro-organismos atenuados. Mas o que é atenuado? Foi tirada a virulência desse micro-organismo. Como que foi tirada a virulência desse micro-organismo? Com produtos químicos. Alguns produtos químicos fazem com que esses micro-organismos percam a capacidade de se reproduzir em larga escala. Então, exemplos de vacinas de micro-organismos atenuados: a BCG, a febre amarela, a tríplice viral, catapora, a herpes, são vacinas atenuadas. De inativados, de micro-organismos mortos, totalmente mortos, nós temos vacina meningocócica, o hemófilo influenza, que é a gripe, a febre tifoide, totalmente morto. É importante você prestar atenção nessa introdução, porque eu vou explicar algumas questões relacionadas a esses aspectos para você entender melhor como as vacinas são produzidas. Então é necessário que você entenda as diferenças que existam entre essas produções de vacina, que é muito importante para você formar um conhecimento e poder decidir qual a melhor vacina que você vai tomar. Mas não existe uma vacina melhor ou pior. As vacinas são desenvolvidas para cada caso, mas esse assunto nós vamos deixar para daqui um pouquinho, porque, viu, Caburé, a minha boca fica seca, eu preciso tomar uma aguinha. Então, nós precisamos dar um intervalinho aqui, senão eu falo demais, né?
Agora são 11 horas e 15 minutos. Você está ouvindo o programa aqui, DocCast, com o Dr. André Segovia. São 11 horas e 18 minutos. Você está ouvindo o programa DocCast, um programa do Laboratório Segovia. A apresentação é do Dr. André Segovia. Doutor André, você falou muito aí a questão das vacinas, orientações. E a gente vê que as políticas públicas voltadas para a questão da saúde foram implementadas. Mas a gente vê também que falta muita orientação. Talvez essa missão seria dos PSFs, né? Os antigos PSFs, esses programas de saúde da família. Mas falta, às vezes, esse esclarecimento que você está fazendo aqui, através desse programa, através do Laboratório Segovia. E na minha concepção de ver as coisas, você demonstra uma responsabilidade muito grande, seja social, seja responsabilidade de saúde, levando essas informações até as famílias, né? Cabré, eu acho que essa oportunidade que é a Rádio Social 104.9 de Nanuq está dando em colocar à disposição seu estúdio para que a gente possa fazer esse programa é muito importante. É muito importante para a sociedade de Nanuq. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje aqui. Então, continuando, eu vou entrar nessa questão um pouco mais lá na frente. Eu preciso fazer, primeiro, que quem está nos ouvindo faça um conhecimento básico para que depois eu entre na questão da imunização pública. E é interessante colocar também que esse programa está sendo ao vivo aqui pela Rádio Social FM, mas no decorrer da semana as pessoas vão ter a oportunidade de acompanhar aí nas plataformas, né, o programa com imagem, som, todo editado, levando assim, de maneira mais ampla essas informações. Foi muito bom você ter lembrado, porque nós temos aqui De Angelis Produções. O De Angelis Produções é que vai fazer toda essa divulgação, vai colocar no Facebook, no Instagram e também nas plataformas digitais. Em todas as plataformas. É interessante que esse programa não é só para Nanuq e nem só para a montanha, é para o Brasil. Verdade. Para o Brasil, é um programa para o Brasil. Então, voltando à questão de como as vacinas são feitas, eu já falei das vacinas atenuadas, das vacinas de vírus mortos, e agora vou falar rapidamente das vacinas de RNA, que são as vacinas mais modernas, as de vetores virais e de RNA. Essas são as vacinas modernas. Essas têm gerado muita polêmica. Por quê? Essas são uma tecnologia bastante nova, mas quando eu falo nova, é uma tecnologia de 10 anos. Então, o que é a vacina de RNA? Os cientistas pegaram o micro-organismo, estudaram o genoma dele e retiraram, cortaram partes do gene e fizeram com que essas partes do gene sejam introduzidas no corpo humano e as nossas próprias células vão produzir pedaços desse genoma, que são chamados de antígenos, para que o nosso organismo produza os anticorpos. Eu não sei se eu falei sobre os anticorpos, mas os anticorpos são aqueles soldados que estão presentes a cada vez que você é exposto a uma substância que não pertence ao seu corpo. Então nós produzimos vários tipos de anticorpo. E o nosso organismo produz uma memória, chamada memória imunológica. Então, ao longo da sua vida, a tudo que você foi exposto, o teu organismo criou uma memória, criou anticorpo. Você ficou gripado. O organismo criou uma memória para aquilo. Aquela gripe que você teve há 3, 4 anos atrás, você não vai ter ela de novo. Se você tiver, vai ser muito fraca, porque o teu exército de imunoglobulinas está pronto para enfrentar esse desafio, né? Essas são as vacinas de RNA, que são as mais complexas. Nós temos as vacinas de vetores virais. O que é vacina de vetor viral? Eles pegam um vírus que não produz nenhum tipo de infecção no ser humano e fazem uma edição do genoma desse vírus. Cortam um pedaço do genoma desse vírus e introduz um genoma do material genético do vírus que eles
precisam que o nosso organismo produza as imunoglobulinas necessárias para combater. Esses são os vetores virais. Então, tendo já comentado sobre essas questões, nós vamos entrar agora na questão das dúvidas que as pessoas têm com informações equivocadas com relação às vacinas. Caboré, você mesmo deve ter visto aqui na tua rádio diversos tipos de pessoas que questionam as vacinas. O grande problema, doutor André, é a falta de informação, né? E outro detalhe também, ainda existe de maneira muito forte, consistente no país, o automedicamento também. As pessoas estão com algum sintoma, aí um parente, um amigo, começa a dizer, toma isso que vai melhorar. E tem casos que as pessoas sugerem algum medicamento caseiro e que seria necessário uma vacina. E as pessoas não têm esse conhecimento, vai pelo que falou um parente, um vizinho, um amigo. Isso é muito corriqueiro no nosso país. É verdade. Então, veja bem que essa é uma questão que nós precisamos deixar bem claro. Qual é a função que uma vacina tem? A vacina tem a função de treinar o teu organismo, de preparar o teu organismo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Existe um intervalo para que a vacina faça o seu efeito. Você toma a vacina da gripe hoje, o teu organismo precisa de um tempo para se preparar, produzir anticorpos necessários. Eu acredito que seja um tempo de uns 10 a 15 dias. Mas se antes disso você pegar uma gripe, você vai desenvolver a gripe. Então, a importância da vacina. A importância da vacina é que quando o teu organismo não precisa do tempo de preparação para se defender. Quando você está vacinado, a chance de você contrair uma dessas doenças e ter um desfecho fatal ou ter complicações é muito menor, porque teu organismo já está preparado. É como se você tivesse na sua casa, você já tivesse um porteiro armado, um vigilante armado na sua casa. Quando você não tem isso, você precisa ligar para alguém, preparar uma defesa. Mas quando você toma vacina, não. Você já tem teu organismo preparado. Então, essa é a grande importância das vacinas para combater essas doenças, né? Ô, doutor, esse programa é muito educativo, como já falei anteriormente, mas é importante também que a gente divulgue os endereços do Laboratório Segovia aqui em Nanu, que está aonde funcionando? O Laboratório Segovia, ele funciona ali na rua Caxambu, facilmente, No calçadão. No calçadão. Lá em Montanha também nós temos o laboratório em Montanha, nós temos em Ponto Belo, nós temos em Boa Esperança, nós temos em Pinheiro, nós temos várias unidades do Laboratório Segovia. E nessas unidades do Laboratório Segovia nós também fornecemos vacinas. Eu estou falando das vacinas, mas nós temos vacinas, nós oferecemos vacinas lá também. E é muito importante também que o profissional médico utilize nas suas indicações a um laboratório, aos seus pacientes, a um laboratório que tem essa responsabilidade social para com os pacientes, de estar informando. Esse programa é muito educativo, eu não tenho dúvida que vai chamar a atenção, não é só da nossa região, vai chamar a atenção do Brasil. É um programa oferecido pelo Laboratório Segovia, que tem responsabilidade, que tem ali grandes profissionais que querem e cuidam da saúde da família do povo brasileiro. Nosso laboratório tem essa responsabilidade, além da responsabilidade que nós temos com a qualidade dos nossos exames, com a qualidade das nossas vacinas, nós temos uma grande responsabilidade social também. Eu acho que isso faz parte da visão, da nossa visão, essa nossa responsabilidade social. Então, voltando à questão da vacina, as vacinas, quando você se vacina, vacinar, Caboré, é um ato de amor. Porque quando você se vacina, você está dizendo para outra pessoa que você está preocupada com ela. Por que eu digo isso? Porque a vacina, quando ela atinge um determinado número de pessoas, você evita que determinadas doenças comecem a circular. Agora, esse mês, começa o mês de vacinação da gripe. O mês que começa a vacinação
contra a gripe. Essa vacinação contra a gripe tem um objetivo de bloquear, de impedir que o vírus influenza se espalhe na comunidade. Para que tanta importância com a vacina? A importância da vacina é que quanto mais gente vacinado, menos vai circular a doença e menos problemas nós vamos ter de essa doença produzir, a gripe, produzir outras morbidades, como por exemplo, quando uma pessoa com mais idade ou que tem uma deficiência ou não se vacinou pega uma gripe, a chance dela desenvolver uma pneumonia é muito grande. E isso impacta no serviço de saúde. Isso faz com que sobrecarregue o serviço de saúde e sobrecarregue as unidades de saúde. E quando nós temos mais de 90% das pessoas vacinadas, significa que a chance dessa doença circular ela é muito pequena. Um exemplo, se você tem de 10 pessoas, 9 vacinadas, uma não tomou vacina. Essas 9 pessoas fazem um bloqueio em volta dessa uma única pessoa. Isso se chama imunidade de massa, imunidade de grupo. Mas ainda voltando à questão das fake news de vacina, Caburé, em 1904, no Rio de Janeiro, o surto de varíola era gigantesco, estava matando muitas pessoas. Por questões políticas, veja bem, por questões políticas, por questões ideológicas, por questões de outros interesses, foi feita uma campanha contra a vacina da varíola, e a varíola estava dizimando as pessoas. O Rio de Janeiro ficou conhecido em 1904 por uma revolta chamada, a Revolta das Vacinas. As pessoas não queriam ser vacinadas e foi tornada obrigatória a vacina, porque estava sobrecarregando o serviço de saúde naquela época, né? E essa questão ficou conhecido, foi uma vergonha para o Rio de Janeiro e fica conhecido na história como a Revolta das Vacinas. Por causa da desinformação, por causa de fake news, por causa das pessoas não saberem corretamente. Você tem que se informar para você poder tomar uma boa decisão. Você não pode apenas ir seguindo o fluxo. Você tem que se informar para tomar uma boa decisão. Outra questão, que nós estamos agora na campanha da vacina da gripe, e eu quero frisar isso. A vacina da gripe, Caburé, é feita com o vírus inativado. Não tem a menor possibilidade da vacina da gripe produzir gripe. Não existe essa possibilidade, porque o vírus é inativado. Ele só vai fazer com que o nosso organismo produza os anticorpos necessários para combater os vírus da gripe. E qual é a diferença da vacina que está sendo distribuída no posto, que chama tríplice viral? E o laboratório Segovia tem a vacina da gripe também. É a quadriviral. A tríplice viral é feita com 3 vírus que circularam no hemisfério norte no último inverno. São os vírus que produziram os maiores problemas nas populações do hemisfério norte. São os 3 vírus. Chama-se tríplice, é a tríplice viral. É a tríplice viral. E o laboratório Segovia tem a quadriviral. Todas as duas vacinas são excelentes, só que a quadriviral ela é feita com 4 tipos de vírus. Os 4 tipos de vírus que mais produziram infecções no hemisfério norte. E eu volto a frisar a importância de você procurar o posto de saúde e se vacinar. Agora é uma época de inverno, é uma época que as pessoas, falar inverno aqui na nossa região é meio paradoxal, né? Mas de vez em quando as pessoas gostam de se aglomerar mais, ficar mais em ambiente fechado. E isso facilita a proliferação dos vírus. Então, vejam vocês, e ao ir no posto de saúde, Caburé, você pode colocar em dia a sua cartela de vacinação. As unidades sanitárias estão preparadas para botar em dia a sua cartela de vacinação, essa carteira de vacinação.
Então, não se esqueça de procurar o posto de saúde e botar a sua cartela de vacinação em dia. No Laboratório Segovia também, o laboratório também coloca a sua cartela de vacinação, a carteira de vacinação em dia. O laboratório também tem essa possibilidade e essa condição de fazer isso. Nós vamos fazer mais um intervalo, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo para que a gente possa concluir esse assunto e vamos tomar uma água rápido. Vocês estão ouvindo o programa DocCast. Agora são 11 horas e 37 minutos. Você está ouvindo aí o programa DocCast, apresentação do Dr. André Segovia. Programa muito bom, viu, doutor? Eu agradeço, Cabré. A gente está tentando fazer o melhor que a gente pode, tá? Muito educativo. E tem pessoas já fazendo pergunta aqui, doutor. O índice de audiência que está altíssimo, né? E tem pergunta aqui de pessoas de Nanuque da região. Maria de Lourdes, de Nanuque, ela pergunta: doutor André, tem diferença entre a vacina do SUS e a particular? Veja bem, todas as duas vacinas são excelentes, muito boas essas vacinas. A única diferença que existe é que a vacina do SUS é a tríplice viral. Ela é constituída por 3 vírus. E a vacina que o Laboratório Segovia comercializa, são produzidas por 4. Ela tem 4 vírus. Na sua composição existem 4 vírus. Mas todas as duas vacinas são maravilhosas, espetaculares, seguras. Você não precisa ter nenhum receio. Efeito, é claro, nós temos que abrir aspas aqui. Quando você chegar no laboratório ou no posto para vacinar, se você tiver algum tipo de alergia a ovo, por exemplo, a clara de ovo, você tem que informar. Se você tem alguma comorbidade, você tem que informar. Porque o profissional que vai te aplicar a vacina vai saber o que fazer. Então, mas normalmente as reações que você tem com relação à vacina é uma pequena dor local, pode ter uma dor no corpo, mas isso com 24 horas acaba. É importante que você tome a vacina e aguarde uns 10 ou 15 minutos ali no local para fazer uma avaliação. Mas normalmente não existem complicações, viu? Fique tranquilo com relação a essas vacinas, viu? Doutor, tem mais uma pergunta. A Eliana, de Montanha, Espírito Santo, está perguntando aqui o seguinte: as vacinas do Covid são seguras, doutor? Vamos entrar nessa questão agora, Eliana. Primeiro eu vou dar uma pequena explicação para você com relação a essas vacinas do Covid. Então, a pandemia da Covid, que todo mundo sabe, todo mundo ficou em casa, ela botou na mídia, botou na boca de todas as pessoas a questão da vacina. Então, só para você ter uma ideia, milhões de pessoas no mundo inteiro receberam vacina da Covid. No final de 2019, quando foram disponibilizadas essas vacinas, até agora, em 2023, milhares, pelo mundo afora. Então, eu não posso conceber que possa existir uma conspiração mundial para ocultar efeitos colaterais da vacina. Houve um pequeno... Mas acontece. Programa ao vivo. Acontece. Programa ao vivo. O programa ao vivo acontece isso. Acontece... pessoas fazendo perguntas. Claro. Pessoas fazendo perguntas. Mas tem uma outra aqui, doutor. Só para concluir essa questão. Então, essas vacinas, elas foram aplicadas no mundo inteiro. E você tem que entender que as vacinas, existe um protocolo, Caboré. Um protocolo para você lançar uma vacina, um medicamento, qualquer produto que você lance na área de saúde, existe um protocolo rigoroso, muito rigoroso. Aí algumas pessoas falam assim: não, mas a vacina, do tétano demorou 10 anos para ser colocada à disposição. Sim, demorou 10 anos, porque esse era um protocolo que não era um protocolo de emergência. Mas a Organização Mundial de Saúde tem um protocolo de emergência nas pandemias. O que é uma pandemia? É uma urgência sanitária mundial. Uma epidemia é uma urgência sanitária local. Mas uma pandemia é uma
emergência sanitária mundial. E você acompanhou isso lá na África, quando houve aquela crise do Ebola, houve também os laboratórios de ciência, os laboratórios de produção de vacina se dedicaram, se debruçaram sobre o Ebola, e o Ebola não saiu da África. Ficou restrito àquela região porque foi combatido imediatamente. Eu acho que foi uma grande vitória da ciência o combate ao coronavírus. Uma vitória estrondosa. Então, quando você vê alguns termos assim do protocolo do coronavírus, o protocolo foi reduzido porque a OMS tem um protocolo reduzido para o caso de pandemias. Então, você veja que você ouviu muitas pessoas falando que os testes eram randomizados. O que significa randomizado? Eram pessoas escolhidas aleatoriamente para testar a vacina. A vacina foi testada em laboratório, em células, em animais, e depois foram testadas em seres humanos. 100 mil, 50 mil, era o número de pessoas no mundo que recebiam esse teste de vacina. E eram pessoas aleatórias, pessoas que se prontificavam a fazer parte do experimento. E essas pessoas que fizeram parte do experimento, elas continuam sendo acompanhadas até hoje pelos institutos de pesquisa, pelos médicos, elas continuam sendo acompanhadas. As primeiras pessoas continuam sendo acompanhadas. Isso são ensaios randomizados. Os ensaios controlados são aqueles ensaios onde a indústria escolhe pacientes por etnia, pacientes por comorbidades, diabéticos, hipertensos. Esses são os ensaios controlados. E o que é um ensaio duplo cego? Um ensaio duplo cego é que nem o paciente, e nem quem está aplicando a vacina, e nem o médico sabe se aquele paciente tomou a vacina ou o placebo. O placebo é um material inerte que não tem nenhuma finalidade. Então, esse é o duplo cego. Então, veja bem, as vacinas são projetadas para que não exista nenhum perigo de você contrair aquela doença ou de desenvolver alguma outra doença paralela. Os efeitos colaterais que se tem notícias da coronavírus são muito pontuais, Caboré. É um desconforto, uma febrícula, uma dor no corpo. Não existe, não foi relatado grandes efeitos colaterais. Então, você que fez a pergunta, vacina do coronavírus é segura. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Carlos de Nanuque, ele está perguntando se pessoas da área da saúde, como enfermeiro, que tem mais contato com pessoas com vírus ou bactérias, eles podem ter uma imunidade maior? É verdade, porque quanto mais você se expõe a agentes infecciosos, mais o teu organismo se prepara. Como eu disse antes, todas as vezes que você é exposto ao micro-organismo, o teu organismo se prepara. E aquele organismo preparado, ele reage com muito mais rapidez a uma determinada infecção. Então, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde têm uma imunidade um pouco maior do que a média das pessoas. Mas todos eles são obrigados, eles têm obrigação, a vigilância sanitária exige que todos nós da área de saúde tenhamos as nossas carteiras de vacinação completas, com todas as vacinas. Olha, as perguntas estão chegando aqui através das redes sociais da Rádio Social FM, né? E também de ouvintes do rádio convencional. Aqui tem o internauta que está perguntando, o Nelson de Nanuque, ele está perguntando ao doutor André Segovia se todas as vacinas dão efeitos colaterais. Sim, esse assunto, vamos olhar ele da seguinte maneira. As vacinas podem produzir efeito colateral. Mas a quantidade de efeito colateral, na sua grande maioria, são de leves a moderados. Efeitos colaterais muito graves é uma percentagem muito pequena, Caboré. Então, é considerado pela ciência
o custo-benefício, a relação custo-benefício. A cada 1 milhão de doses de vacina que foram aplicadas, um paciente relata um efeito colateral um pouco mais agressivo. A cada 1 milhão de doses. Então, o benefício da vacina supera muito o custo para as pessoas, para a humanidade. Nós temos que pensar em termos de humanidade. Então, doutor, quero te parabenizar por este programa, que vai para todo o Brasil, através da Rádio Social FM, nas redes sociais, aí, tanto da rádio, do Grupo Oeste de Comunicação, também nas redes sociais do Laboratório Segovia, e então, com certeza esse programa vai de encontro a muitas pessoas que têm suas dúvidas. Esse vai ser semanalmente aqui, por esse grupo de comunicação aqui de Minas Gerais, do Espírito Santo, e por que não dizer do Brasil. Parabéns ao Laboratório Segovia, ao Dr. André Segovia, pela belíssima apresentação, esclarecimento, e com certeza vai ser coroado de êxito. Eu é que agradeço a oportunidade que a Rádio Social, através da sua pessoa, Caboré, que tem muita sensibilidade, que entendeu a importância social desse programa, a Rádio Social FM 104.9, que nos disponibilizou todos os equipamentos, nos disponibilizou a sua grande audiência. E eu também estou vendo aqui com o nosso produtor, De Angelis Produções, que me parece que no próximo programa nós vamos estar também ao vivo pela rádio de Nanu, pela rádio de Pinheiro, pela Explosão Jovem, e nós estamos organizando essa questão aqui. Fazer os meus agradecimentos ao De Angelis Produções, ao Tiago. São dois diretores. Nós estamos aqui bem. Um de som e de imagem. Isso, um de som e de imagem. E principalmente a você, uma figura ímpar, viu, Caboré? Muito obrigado. Gente, valeu, doutor André Segovia. Um grande abraço e a semana que vem tem mais. Tchau, tchau.